A paz do Senhor, irmãs, irmãos. O tema da nossa reflexão hoje é casa firme. Olha, se existe algo que atrapalha o andamento da obra de Deus e acaba sendo uma enorme pedra de tropeço para muitos cristãos, é a dificuldade de ensino e a comunicação entre pais e filhos. E não é de espantar o número de filhos de crentes que acabam se desviando do caminho. E isso acarreta uma grande perda para o reino. E por que isso ocorre? Muitas vezes, os pais, eles não sabem transmitir para a geração atual os grandes feitos do Senhor. Ou às vezes, por falta de tempo, sabedoria ou mesmo negligência, alguns cristãos, ou seja, nós esquecemos aquilo que o Senhor já fez por nós e acabamos de não conseguir levar a mensagem adiante. E nós temos a tarefa de ensinar aos nossos filhos, e não importa a idade, nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a Deus e segui-lo. E Deus, ele nos ensina como fazer isso. Primeiro, nós temos que ensinar nossos filhos quem é Deus, ou seja, o nosso Deus. Em Deuteronômio 6, 4-7, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. Nós temos que repetir as leis em casa, nós temos que inculcar e temos que repetir em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. E será que estamos fazendo isso? Segundo ponto, Deus nos ensina a guardar seus mandamentos e estatutos. Deuteronômio 6,17 diz assim: Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele lhes ordenou. E você, tem guardado os mandamentos e testemunhos de Deus? Guardar. Guardar não é esconder para você como segredo. Guardar tudo aquilo que o Senhor fez, guardar no seu coração. Você não pode esquecer e deve ensinar aos filhos a temer a Deus e a sua palavra. Deuteronômio 6:2 diz assim: Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. E Juízes 2:10 diz assim: Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito em Israel. Nós vemos aqui que os israelitas que sucederam Josué fracassaram em passar a palavra e passava oralmente naquela época. Por isso pereceram. E nós devemos lançar a semente, é ensinar a palavra aos filhos com sabedoria. E por falta de tempo, ensinamos pouco a palavra de Deus. Daí a semente é sufocada. E nas Escrituras fala de 2 frutos. Primeiro fruto, o fruto da desobediência. E aqui nós lembramos dos filhos de Eli. Eli era negligente, infiel, omisso com os filhos. Ele vivia em comunhão com Deus, porém não conseguiu passar aos filhos o temor de Deus. Em 1 Samuel 2:12, diz assim: Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Então, apesar de serem filhos de sacerdotes, eles não conheciam o Senhor. Eles achavam que, pelo fato de serem filhos de sacerdote, eles estariam isentos da disciplina de Deus.
Eles viviam de forma a desagradar a Deus. Os filhos de Eli foram punidos. Segundo fruto, o fruto da obediência. E aqui nós lembramos dos filhos de Zadok, que são filhos da justiça, obediência e fidelidade. E Zadok era também sacerdote. Os seus filhos, Azarias, Aimás e Mesulão. Uma geração obediente e justa. A geração de Zadok é aquela que ama a retidão e a justiça. Os filhos de Zadok são a verdadeira linhagem sacerdotal cuja herança será o Senhor. Ezequiel 44, 28 diz assim: Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhes darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Perguntas: Qual dessa geração você deseja seguir como exemplo? Qual delas você se identificou e qual delas mais parece com você? Qual delas reflete o que você vive hoje? E seus filhos? Hoje reflete a geração de Eli por distração sua no passado? Olha, ainda há tempo. Em Salmo 112, diz assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. E no final verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, e a sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Então, o nosso sacerdócio é sermos mães, pais. E como estamos desempenhando as nossas funções? Como você está fazendo a vontade de Deus? Nós precisamos dar exemplos. Mateus 5, 6 e 7 diz assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, o nosso legado precisa ser transferido. E Deus, ele deve ser honrado. Veja o que Deus falou para Eli, 1 Samuel 2, 30, 31. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: Prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: Longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Ezequiel 20, 9 e 14 diz assim: Mas, por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais eles estavam, e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. E o 14 diz assim: Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações à vista das quais eu havia tirado do Egito. É o mesmo versículo. Então, todo benefício que Deus fizesse para o povo de Israel seria por amor do seu nome. E o que Deus faz para nós é honrar o nome dele. E Deus tem amor pelo seu próprio nome. E nós também gostamos que o nosso nome seja honrado. Por isso, nós temos que dar bom testemunho. Devemos pagar o que devemos, ser pontual, falar e cumprir. Então, o crente, ele deve ser crente no caráter.
E o que passar disso é procedência maligna. E nossos filhos, eles nos observam. Oremos. Senhor, nos ensina a fazer a tua vontade. Nos ensina a honrar o teu nome. Abençoe a cada pessoa e cada família que escuta esta mensagem. Que sejamos obedientes à tua palavra. Te glorificamos pela tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.